Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 26 de fevereiro de 2023, a edição de número 1169 do Navegar é Preciso, exclusivamente na live do Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são exatamente 10 horas 2 minutos e em Lisboa 13 horas 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Lagoa e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligados aqui no Navegar é Preciso, nesta manhã quente do verão brasileiro em São Paulo. Todos aguardando ansiosamente o bom dia dele, o esperançoso Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham todos os domingos. Um beijo no coração e vamos lá de notícias Lusanet. Lourenço, em São Paulo, são 10 horas e 5 minutos. E em Lisboa, 13 horas 5 minutos. Isso, então vamos lá. Ministro do Ambiente admite atrasos e justifica aumento de 140 milhões de euros na construção da linha violeta do metrô. O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, admitiu atrasos na construção da linha violeta do metrô de Lisboa. Apesar de reconhecer um atraso neste projeto de cerca de um semestre, o governante lembrou que o estudo de impacto ambiental foi submetido no final de agosto e que a consulta pública decorreu até o meio de fevereiro. Duarte reconheceu que o custo do projeto teve um aumento de 140 milhões de euros, pois o orçamento inicial era de cerca de 250 milhões de euros. Depois subiu para 390 milhões de euros, devido às subidas nos preços dos materiais. Existiu ainda outra mudança, pois o projeto inicial
previa que o metrô circulasse apenas à superfície, sendo que agora estão também contempladas estações subterrâneas. No que se refere ao financiamento, Duarte Cordeiro apontou várias opções, como o recurso às verbas do Orçamento do Estado, a empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, ou as linhas do Banco Europeu de Investimento. Os ministros da Presidência, Economia e Ambiente fizeram na sexta-feira uma conferência de imprensa conjunta, tendo em vista responder ao relatório da CNA e da PRR. No total, a CNA identificou 15 investimentos em estado preocupante ou crítico devido a fatores como atrasos nas candidaturas ou metas demasiado ambiciosas. Navegar é preciso. Um ano de conflito e a economia portuguesa volta a ficar à beira da estagnação. A economia portuguesa está novamente, neste preciso momento, à beira da estagnação. Foi o que revelou ontem o Banco de Portugal. De acordo com o indicador diário de atividade econômica, a média móvel semanal, que mede o andamento da economia, registrou uma expansão de apenas 0,6% na semana que terminou a 19 de fevereiro, comparativamente ao mesmo período do ano passado. Ou seja, um ano depois de a guerra da Rússia contra a Ucrânia ter começado, da subida agressiva da inflação e da reação do Banco Central Europeu, que começou também a subir taxas de juros de forma acelerada para arrefecer os preços, as consequências negativas sobre o crescimento nacional já são bem visíveis. Todos os outros países europeus queixam-se do mesmo. A crise energética e geopolítica começou a bater a sério. O ano de 2023 até arrancou relativamente bem, apesar de alguns solavancos, mas desde o início do mês de fevereiro que o declínio na expansão da atividade é notório. No início do mês, a economia estava a recuperar, tendo atingido um crescimento homólogo de quase 10% a 4 de fevereiro. Mas, desde então, foi só perder gás. A leitura mais recente deste indicador do Banco Central diz-nos que Portugal crescerá apenas 0,6% em meados de fevereiro, sendo que nos últimos 4 dias apurados, do dia 16 ao dia 19 de fevereiro, a economia entrou de novo em contração. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h08. E no Porto, 13h08. Moedas desafia privados a venderem casas à Câmara de Lisboa para reforçar a habitação acessível. O presidente da Câmara de Lisboa propôs na última quinta-feira a compra de casas a privados para que o município aumente a oferta de habitação a preços acessíveis, aquisição que será feita com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. Nós olhamos para aquele dinheiro que temos do PRR e pensamos, nós não vamos conseguir ser nós a construir tudo, mas há muitas casas que nós podemos estar a comprar, edifícios que podemos comprar, afirmou Carlos Moedas, do PSD, na apresentação da Câmara Municipal de Habitação de Lisboa. Para a concretização dessa ideia, que foi proposta pela vereadora da Habitação, Filipa Roseta, do PSD, o presidente da Câmara disse que já pediu ao diretor municipal de patrimônio para começar imediatamente a lançar programas de compra de prédios em Lisboa, de frações que estão devolutas, em que o município compra e passa a ser proprietário dos imóveis sem interferir com o direito de propriedade privada. Vamos começar já este ano. Já temos uma parte do orçamento dedicado, mas temos, sobretudo,
a possibilidade de ir buscar também ao PRR, indicou Carlos Moedas, lembrando que Lisboa dispõe de 343 milhões de euros do PRR até 2026 para intervir na habitação, com a maioria da verba destinada à construção, opção em que os tempos são longos em termos de execução. Navegar é preciso. Sporting defronta o Arsenal nas oitavas da Liga Europeia. O sorteio das oitavas de final da Liga Europa ditou que o Sporting terá como adversário o Arsenal. Os jogos estão agendados para os dias 9 de março em Alvalade e no dia 16 de março em Londres. Pode dizer-se que calhou a fava aos Leões, pois os londrinos, atuais líderes da Premier League, eram teoricamente o adversário mais complicado. Sporting e Arsenal já se cruzaram 4 vezes nas provas europeias. A primeira foi numa eliminatória da já extinta Taça das Cidades com Feiras em 1969. Após um empate sem gols em casa, os Leões perderam por 3-0 em Londres. Mais recentemente, em 2018, defrontaram-se na fase de grupos da Liga Europa. Os ingleses venceram por 1-0 em Alvalade e depois registrou-se um empate sem gols na capital inglesa. O Arsenal é atualmente o líder da Premier League com 57 pontos. Na equipe londrina destacam-se jogadores como Odegaard, Thomas Partey, Saka, Gabriel Jesus, Eddie Nketiah e Gabriel Martinelli. E ainda o português Fábio Vieira, ex-Futebol Clube do Porto. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h12. E em Lagoa, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13h12. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida a todos para a comemoração do 44º aniversário do clube. No dia 2 de março, próxima quinta-feira, às 19h, acontecerá uma solenidade aberta ao público. E no dia 5 de março, no próximo domingo, haverá uma missa a partir das 11h e o tradicional almoço a partir do meio-dia. No cardápio será servido o famoso bacalhau à moda arouquense, além do bacalhau cozido, a tradicional batata frita à moda de Arouca, entre outros pratos. Na parte artística, a apresentação do Rancho Folclórico Arouca São Paulo Clube. O convite individual custa R$ 110, crianças de 9 a 12 anos pagam meia, crianças até 8 anos não pagam. As bebidas serão cobradas à parte. A venda de convites acontece somente via WhatsApp, no número 971339196. As reservas de convites deverão ser feitas e confirmadas até a próxima quarta-feira, dia 1º de março. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então, não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é preciso. E chega ao final, notícias Lusanete, mas vamos navegar até às 11 da manhã, 11 e pouco. Temos muita informação aqui para vocês no turismo. Iremos falar do Conselho de Lagoa, na história dos castelos portugueses, hoje o 2º capítulo do Castelo de Miranda do Douro, nos descontos, tudo sobre o futebol português e também sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, sempre conectado com a gente neste programa e também dedicado a
todos os aniversariantes da semana, especialmente esta semana não tenho ninguém aqui. Você tem alguém aí, Nelson? Não, mas com certeza tem muitos ouvintes aí que vão fazer aniversário nesta semana, né? E a gente dá os parabéns. Exatamente. Você que estiver fazendo aniversário essa semana, sinta-se homenageado pelo Navegar é Preciso. E todos nós vamos ouvir com o grupo folclórico da Casa de Portugal, Vira do Minho. Opa, vamos lá. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, que o vira é coisa boa. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, que o vira é coisa boa. Eu já vi dançar o vira, oh, ai, as meninas de Lisboa. Eu já vi dançar o vira, oh, ai, as meninas de Lisboa. Ó vira de vira e toda virada, as ondas do vira são boas de dar. Ó vira de vira, se não viro eu, seu pai é meu santo, seu amor sou eu. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, que o vira é coisa linda. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, que o vira é coisa linda. Eu já vi dançar o vira, oh, ai, as meninas de Coimbra. Eu já vi dançar o vira, oh, ai, as meninas de Coimbra. Ó vira de vira e toda virada, as ondas do vira são boas de dar. Ó vira de vira, se não viro eu, seu pai é meu santo, seu amor sou eu. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, até o sapato romper. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, até o sapato romper. O sapateiro é pobre, ai, ajuda-o a viver. O sapateiro é pobre, ai, ajuda-o a viver. Ó vira de vira e toda virada, as ondas do vira são boas de dar. Ó vira de vira, se não viro eu, seu pai é meu santo, seu amor sou eu. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, ouvir a da viração. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, ouvir a da viração. Eu já vi dançar o vira, oh, ai, nas noites de São João. Eu já vi dançar o vira, oh, ai, nas noites de São João. Ó vira de vira e toda virada, as ondas do vira são boas de dar. Ó vira de vira, se não viro eu, seu pai é meu santo, seu amor sou eu. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. Como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos viajar até a bela Lagoa.
é situada no coração do Barlavento Algarvio, pertencente ao distrito de Faro. O Concelho de Lagoa está compreendido entre os concelhos de Portimão e Silves e ocupa uma área de 89 km², distribuída por 6 freguesias. Muito antes das relatadas conquistas de Dom Paio Pérez Correia, as terras de Lagoa foram sendo conquistadas aos árabes e, consequentemente, integradas ao Reino de Portugal, ficando anexadas ao termo de Silves. Segundo fontes históricas, o primitivo aglomerado de Lagoa terá nascido ao redor de uma lagoa, cujos pântanos foram sendo secos com a finalidade de se criarem terras férteis e habitações onde os povos do Império Muçulmano acabaram por se instalar. A 16 de janeiro de 1773, por alvará de Dom José, foi criado o Concelho de Lagoa. Nelson, já chegamos lá no distrito de Faro. Como é que fizemos para adentrar Lagoa? Saindo de Lisboa, deve-se pegar a autoestrada A2 até Santa Margarida do Sado. Em seguida, pegar a IP1 até São Bartolomeu de Messines e, através de uma estrada complementar, chegar até a Lagoa. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? Lagoa é atualmente um dos mais importantes concelhos turísticos do Algarve, onde se destacam as suas praias, como as da Senhora da Rocha, da Marinha, do Carvalho, do Vale Sentianes e do Carvoeiro, apoiadas por magníficas unidades hoteleiras. A nível de patrimônio, os destaques ficam por conta da Biblioteca Municipal e do Convento de São José. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Lagoa, hein? Muito variado. Os destaques são as miniaturas das típicas carroças algarvias e dos garridos barcos de pesca, os bordados em linho, as tapeçarias, as pinturas em tecido, as bonecas de lã, os trabalhos realizados em ferro forjado e as mais variadas peças decorativas elaboradas com conchas. E o que temos de festas e eventos, Lourenço? Bom, os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora da Encarnação e a festa de Nossa Senhora da Luz, a 8 de setembro. Nelson, 10 horas e 23 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Lagoa. Os destaques ficam por conta das sardinhas assadas, a cataplana de peixe ou marisco, as papas de milho com berbigão, a feijoada de buzinas e as pitorescas receitas de carne, como o cozido de rabo de boi com grão e o borrego à moda arabesca. E os docinhos, Nelson? Aí temos os doces de amêndoa e de figo. Nelson, quem quiser mais informações sobre Lagoa, consulta que site, hein? É muito fácil, vai lá no site da Câmara Municipal da Lagoa e o endereço eletrônico é o www.cm-lagoa.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Lagoa. É isso aí. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Depois de falarmos da Lagoa, vamos até a história, vamos continuar com a história de Portugal, falando dos castelos
portugueses. E de qual castelo estamos falando, Lourenço? Do Castelo de Miranda do Douro. Pois é, já temos imagens aí do castelo, mas eu estou aqui com um problema técnico. Lourenço, começa daí. Sob o reinado de Dom Diniz, a povoação teve o seu foral confirmado com o privilégio de nunca sair da coroa, em Santarém, a 18 de dezembro de 1286, sendo as defesas da vila e seu castelo reedificadas em 1294, período em que este monarca invadiu vitoriosamente Castela Velha por Cidade Rodrigo, avançando até Salamanca e Medina del Campo, obtendo a retificação da fronteira pelo Tratado de Alcanizes em 1297. A partir de então, as defesas de Miranda, melhoradas, assumiram um aspecto de grandeza e solidez construtiva que a muralha da cidade, com suas portas torreadas, e o castelo, através das suas ruínas, testemunham. Entre as campanhas de melhoramentos, destacam-se a de Dom João I, que desde a sua aclamação como regente, teve a seu lado os representantes dos Távoras, proeminente família em Miranda do Douro, e de cujo castelo ele fez alcaide-mor, quando já rei, em 1385, a Pedro Lourenço de Távora. Por se alinhar ao partido de Dom João I e por escassez de moradores, a vila foi ocupada em diversas ocasiões durante o desenrolar da campanha militar que se seguiu, em poder de forças castelhanas, de modo que, visando incrementar o seu povoamento, aí instituiu o monarca o privilégio do couto para 60 homiziados em 1402, concedendo-lhes, nos anos subsequentes, outros privilégios. Já sobre o reinado de Dom Manuel I, as suas defesas encontram-se figuradas por Duarte de Armas, época em que recebeu o Foral Novo, passado em Santarém a 1º de junho de 1510. A paz com os castelhanos trouxe grande prosperidade à vila, que se tornou um dos mais importantes centros de comércio entre os dois países. Miranda do Douro tornou-se diocese e foi elevada à categoria de cidade por carta régia de 10 de julho de 1545. É isso aí, Lourenço, o segundo capítulo do Castelo de Miranda do Douro. E você viu aí nas imagens um castelo muito bonito, muito interessante. E teremos mais um capítulo a semana que vem do Castelo de Miranda do Douro. É isso aí. Navegar. É preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua Navegar. Nossa, Navegar. aqui. Pera aí. Navegar. É preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso.
Navegar é preciso nos descontos. É isso aí, com problemas técnicos e tudo. Vamos falar do futebol português. Já estamos na linha aqui com o Camões, já para falar tudo sobre o futebol português. Tá difícil aqui hoje, o mouse não quer ajudar, mas bom dia, Camões! Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, Camões. Vamos lá de futebol português. Aguardamos a entrada aí do Emílio. Mas, enquanto isso, vamos dando início aqui ao futebol português, né, Lourenço? Você tá com a matéria aí, Nelson? Já arrumou aí? Tudo Então em tá, ordem. seleção portuguesa feminina garante vaga no Mundial, é isso, Nelson? Exatamente. A seleção feminina portuguesa enfrentou, na madrugada de sexta-feira, na Nova Zelândia, a seleção de Camarões, dominando o jogo desde o primeiro minuto, com criação de jogadas e bolas na trave. O gol inicial das meninas lusas surgiu aos 22 minutos, onde, após um rebote na trava da Diana Gomes, a Diana Gomes abriu o placar. Para a etapa final, Portugal tocou mais a bola e viu Camarões crescer no jogo, mas sem competência para assustar, a não ser num dos últimos lances da partida, onde a Ban marcou aos 39 minutos, mas teve o gol não validado pelo VAR por fora de jogo, né? Então, não é isso, Emílio? A seleção portuguesa bem no feminino. Bom dia. Bom dia, Nelson, Lourenço, Camões, internautas. É verdade, a seleção portuguesa feminina foi até Nova Zelândia enfrentar nesse mata-mata Camarões pela última vaga do Mundial da Nova Zelândia e Austrália. Portugal dominou o jogo, fez 1-0 e aí depois se acomodou. Aos 39, um gol não validado por fora de jogo de Camarões, e na sequência, aí sim, Camarões chegou ao empate. E aí, quando todos pensavam que a partida ia para prorrogação, Portugal, no 4º minuto de acréscimo, conseguiu um pênalti bem executado e que lhe garantiu vaga no Mundial da Nova Zelândia, participação histórica de Portugal. Porém, agora que vem a pedreira. Portugal está no grupo apenas da última campeã mundial e da última vice-campeã mundial. Portugal, só isso, né? Holanda, Estados Unidos e Vietnã. Portugal joga a partida inaugural do seu grupo contra a Holanda, dia 23 de julho. Depois pega o Vietnã, dia 27, e termina a primeira fase jogando com os Estados Unidos, dia 1º de agosto. Mas, de qualquer forma, Portugal, que estava fora, e aí, com a exclusão da Rússia, conseguiu esse play-off e agora está no Mundial. Realmente, vamos ver aí o que Portugal pode fazer, mas a vida não vai ser fácil para as portuguesas, né, Camões? Não, mas só, veja bem, eu também estou com o Emílio também, mas só a participação histórica, porque sim, Portugal nunca tinha ido ao Mundial, só a participação histórica, eu acho que já está valendo. O que vier daí para frente é lucro. E olha, e a seleção portuguesa feminina tem evoluído de vento em popa, viu? Já não é mais aquela seleção que não sabia o que era futebol, está evoluindo e promete, é lógico, o que vier é lucro, mas ela está crescendo. Sim, mas também porque isso também muito a condição do Benfica, né? Quando o Benfica entrou também no campeonato, começou a ter grandes jogadoras, começou a ser campeão, porque no começo era só o Sporting, depois era Sporting e Braga, e aí vai juntando. As equipes portuguesas, elas vão se fortalecendo, e com isso, quem ganha é a seleção. Aliás, são 10 jogadoras do Benfica nessa seleção. Então, só lembra para você ver, só nisso já isso vai. Quanto vai se fortalecer o campeonato feminino português, mais se fortalece a seleção. Com certeza. Que realmente é difícil, né? Tantas categorias para investir e tal, aí tem o profissional, aí tem a molecada, tem o sub-10, sub-14.
E agora também a seleção feminina. Nelson, Tudo mas bem, lá, né? lá a coisa é profissional, não é que nem aqui. Mas uma haja coisa, dinheiro, né, Emílio? Haja dinheiro para investir em tanto. E, sinceramente, o futebol feminino ainda tem muito que melhorar, viu? Mas, em Sem todo caso, dúvida. honestamente, fala, Campos. aí tem um dedinho do antigo presidente do Sporting, né, rapaz? Que o Sporting foi o primeiro clube a colocar o futebol feminino. Mas as coisas vão indo, vão evoluindo. É bom porque está se percebendo que as mulheres gostam também muito do futebol e é muito importante que elas participem também. Emílio, Só mais um petaquinho só. E vou te falar uma coisa. E já tem mulher que joga muito melhor que homem, amigo. Tem, viu? Uma coisa eu te digo, Camões, você pode reparar na maioria das vezes, né, 95% das vezes, as mulheres são muito mais, digamos, honestas no campo, sabe? Não tem aquela butinada, o jogo é muito mais limpo. Ô, Nelson Oi. Camões, aquele time Lusa Santana, da Portuguesa, que foi campeã várias e várias vezes, brasileiro, paulista, se pegasse esse time atual da Lusa, metia goleada. É isso aí. Agora vamos de Liga dos Campeões, taças europeias, Emílio. O Porto foi lá na Itália, estava até jogando bem, mas acabou tomando um gol da Inter de Milão e perdeu o jogo, né? Olha, foi um jogo pau a pau. O Porto, embora tivesse menos posse de bola, criava magníficas jogadas de contra-ataque. Só não fez gol porque o tal de Onaná, aquele mesmo que foi expulso da seleção do seu país, que brigou com o técnico, ele fez uma série de defesas. Teve um lance em 3 bolas cara a cara, queima-roupa consecutivas, ele defendeu. E aí, no segundo tempo, a Inter foi para cima, o Otávio acabou expulso, e aí era inevitável que a Inter pressionasse e conseguiu sair, fazer seu gol. O Lukaku tinha acabado de entrar, cabeceou uma bola na trave, ela voltou para ele fez o gol. Mesmo assim, o Porto ainda foi para cima, mas eu acho que foi uma derrota injusta pelo que o Porto criou de oportunidades. Agora, a partida de volta, daqui 2 semanas, lá no Dragão, eu acredito que o Porto ainda tem esperança. Emílio e Camões, eu sei a opinião de vocês, mas os jogadores não podem ter falta de atenção durante o jogo. Então, isso aí foi uma falha meio que individual do Pepe, porque o Lukaku recebeu a bola sozinho. Ele já é um bom jogador, é um artilheiro. Aí ele recebe um lançamento que não tinha ninguém para atrapalhar ele. Ficou o goleiro lá rezando para ele errar, e ele cabeceou na trave e na volta ainda teve tempo de fazer o gol. Quer dizer, onde é que estava a defesa do Porto? Então, perdeu um jogo, está certo, 1-0, dá para reverter, mas poderia ter saído de lá pelo menos com empate, né, Camões? Sim. Pelo que jogou, e também estou com vocês, acho que o empate até era o resultado mais justo. Mas eu acredito, sinceramente, que o Porto, em casa, dá volta ao resultado. Esse resultado para a Inter, na minha opinião, é curto. Eu também acho, viu? Também acho. Vamos ver se o Porto vai para cima com toda a força. Já na Liga Europa, Emílio, o Midtjylland tomou um sacode do Sporting, né? Conta aí. Parece que o Sporting acordou. O Sporting foi lá na Dinamarca, enfrentar o Midtjylland, foi para cima, apertou novamente. O Coates fez um gol aos 21 minutos. O Sporting continuou dominando até o final do primeiro tempo. No começo do segundo tempo, o Pote fez outro golaço, 2-0 para o Sporting. E depois o tal de Stefan Gartmann fez um gol contra, o último gol. Foi bizarro. E também tivemos um gol Quem foi o outro autor do gol? Foi o Pote também, a bola desviou do jogador. É verdade, foi 2 do Pote, um contra e o outro do Coates, é isso aí. E aí, o Sporting passou tranquilo, só que a tranquilidade acabou ao final desse jogo. O Sporting pegou simplesmente a pior equipe que ele poderia pegar, o Arsenal.
Pois é, nós comentamos aqui nas notícias, realmente falta de sorte. A sorte que o Sporting teve contra o Midtjylland, que foi um gol que desviou e entrou, e outro gol contra bizarro, faltou sorte no sorteio, né, Camões? Vai pegar logo o Arsenal, que é o líder da Premier League, né? Sim, deixa eu só falar uma coisa. Primeiro, eu já tinha falado na semana passada que talvez poderia se repetir o resultado que ele fez na Alemanha, mais ou menos. Tá? E o Sporting é assim, quando os ventos correm a favor, dá sorte. É porque o Sporting, vamos levar, deu 4-0, mas também deu sorte. Sim. Porque o primeiro foram gols de bolas paradas, quase todos. Você entendeu? Então, o primeiro gol sossegou o Sporting, daí forçou a equipe do Midtjylland daí para cima. Aí, né, nesse tipo de jogo, o Sporting é ótimo, ele joga muito bem. Entendeu? Quando cai o desespero, bem para cima, mas aí correu tudo bem. Mas eu tinha falado semana passada também que eu acreditava que o Sporting dava a volta ao resultado como deu e passou com todo o mérito. Já no sorteio, eu acredito, sinceramente, ele pegou a equipe do Arsenal, mas o Sporting não costuma se dar mal com equipes inglesas. Olha o que eu vou falar. Não importa se o Arsenal está em primeiro, mas ele não costuma se dar mal com equipes inglesas. Também quando o Manchester United estava em primeiro, o Sporting foi lá e fez bons jogos com o Manchester United. Com o Manchester City, a mesma coisa. Olha aí. Vamos ver. Eu acho difícil, eu acho que só o milagre para fazer o Sport passar, mas jogo é jogo. O jogo contra o Arsenal, primeira partida lá no Alvalade, 9 de março, jogo de volta em Londres, dia 16 de março. Só que é o seguinte, viu, Emílio, Camões e Lourenço, eu tenho acompanhado a Premier League, o Arsenal, primeiro que já é um time assim que é meia boca, né? Agora, esse ano está em primeiro lugar, aí tinha aberto aí 10 ou 12 pontos, e ultimamente vem sofrendo barbaridade para ganhar de times fracos. Então, ontem, por exemplo, ganhou do Leicester, que está disputando para não cair, e ganhou de 1-0, assim, sabe? Com uma dificuldade enorme. Então, o Arsenal, talvez, ele esteja mais preocupado com a Premier League, que não ganha há muitos anos, nem lembro qual foi a última vez que o Arsenal... 2003. Então, acho que eles estão mais focados lá na Premier League, e o Sporting, olha, eu estou com o Camões aí, viu? Acho que o Sporting vai dar trabalho aí contra os ingleses. Olha, Nelson Emílio, eu sinceramente, eu acho que o Sporting teria mais dificuldade com o Bayer Leverkusen, com Ferencváros, com Santos Geloese, porque essas equipes se fecham, ficam no contra-ataque. O Sporting gosta de contra-ataque, amigo. Então ele gosta de equipes abertas. Equipe aberta é o Arsenal. Eu acho que eu concordo aí com o comentário aí do Camões, viu? Acho que o Sporting se dá melhor quando ele pega times assim mais conceituados, né? Então o adversário é que tem que vir para cima, e aí o Rubem Amorim tem que tratar de armar os contra-ataques, lembrando que o Sporting tem jogadores interessantes para o contra-ataque, né? Como é o caso do Pote, como é o caso aí do menino aí, me foge o nome dele. O Pote. Não, o novo, o garoto novo lá. Schmidt. 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 Então, acho que é hora de botar esse moleque para jogar, porque é novo, corre muito. Sei lá, vamos ver o que o Rubem Amorim vai preparar. Ô, Nelson Emílio, vou falar mais uma coisa. Para quem conhece um pouquinho o esporte, o Sporting vai ter mais dificuldades em Alvalade do que na Inglaterra. Vai jogar melhor na Inglaterra do que em Alvalade. Primeiro jogo em Alvalade, né? Isso, primeiro em Alvalade. Mas depois vocês vão comentar e vão me falar. Vai falar, o Camões tem razão. O Sporting vai jogar melhor lá e vai se complicar pra caramba em casa. Vamos ver o que vai acontecer já na Liga das Conferências, Emílio, quando todo mundo pensava
que a Fiorentina já ia ganhar fácil. Então, eis que o Braga faz logo 2-0 e enche de esperanças os bracarenses. Mas o que aconteceu, Emílio? Aconteceu aquela história do cavalo paraguaio. Fez 2, mas tomou 1 e depois tomou a virada e poderia ter tomado o 4. Realmente o Braga se perdeu em casa. Se tivesse conseguido um resultado mediano em casa, poderia até brigar com a Fiorentina. Não conseguiu, morte esperada, o Braga está fora, perdeu as 2, diz adeus à Liga Conferência. É isso aí. Precisa aprender que esses jogos, né, que são 2 jogos, né, você não pode bobear. Levou um sacode lá em Braga, 4-0, até que começou a fazer bonito, mas a Fiorentina virou o caminhão de melancia e o Braga agora vai cuidar do campeonato português, né, Camões? Exatamente. Agora, olha, eu só queria também aproveitar, porque a grande surpresa na Liga Europa, voltando um pouquinho para a Liga Europa, tá? E o grande jogo, na verdade, foi Manchester United e Barcelona, com o Barcelona fora, certo? Exatamente. Foi. E aproveitamos já, então, já damos todos. Foi os cruzamentos. Sporting Arsenal, Leverkusen, Ferencváros. Este era era a pior equipe depois do Sporting. Meu Deus do céu, que ele joga retrancado que nem coisa. Depois Roma, Real Sociedade, União Berlim e União Saints, Sevilha, Fenerbahçe, Juventus, Friburgo, Shakhtar, Feyenoord e Manchester e Betis. Se passasse, porque agora não tem essa história de não joga mais com a equipe do mesmo país. Nesta fase já joga. Então, se tivesse passado o Barcelona, nós teríamos um Barcelona-Betis. Vamos ver, né? Vamos ver. Começa o afunilamento, não tem mais jogo fácil, mas alguns grandes já caíram, né? E quem vem muito bem também é o Napoli da Itália, fazendo uma campanha muito boa, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar. Agora, já falamos da Liga da Conferência. Emílio, tem notícias aí, voltando ao futebol português, do Estoril, não é isso? O Estoril, depois de, em 8 partidas, perder 6, mandou embora o Nelson Veríssimo, ex-técnico do Benfica. O interino vai fazer a partida de amanhã contra o Sporting e já contratou o tal de Ricardo Souza, que estava lá no mundo árabe. E uma notícia para complementar. Ontem, mais uma partida do Al Nassr do Cristiano Ronaldo, jogando fora. Primeiro tempo, 3-0 para o Al Nassr. 3 gols do Cristiano Ronaldo. Nossa Senhora. Ele já vai deitar 8, e rolar lá, né? Ele já tem 8 na disputa pela artilharia. Que o Talisca está em primeiro com 12. O Cristiano, em 5 jogos, já fez 8 gols e 2 assistências. Meu Deus do céu. Só que tem uma coisa, né, Emílio? O Talisca, nesse momento, ele está lesionado e tem uma lesão grave, então ele não está jogando, então provavelmente logo o Cristiano Ronaldo encosta nele. Também acho. E o tal negócio, né? O Cristiano Ronaldo é mais ou menos assim... uma Ferrari participando de uma corrida da GM, né? Então, está deitando e rolando lá e vai continuar, né? O Cristiano, quando estreou, sua equipe estava em segundo lugar, aí depois, 2 rodadas depois, ela estava em primeiro empatado com o Al-Shabaab e o Al-Ittihad, do Nuno Espírito Santo. E agora, nessa rodada, ela assumiu a liderança isolada, 2 pontos à frente do Al-Ittihad, que é o do Nuno Espírito Santo. Dá para imaginar o que ele está vendendo de camisa, Emílio? Olha, vou te falar uma coisa, viu? Bom, vamos de Liga da Superliga Portuguesa, o Emílio Camões. A 21ª jornada terminou na segunda, né? Mas dá os detalhes aí da 21ª jornada, Camões. Nós tivemos no domingo os jogos Santa Clara 1, Famalicão 3, Braga 2, Aroca 0, um empate entre Casa Pia e Guimarães 0-0. Na segunda-feira nós tivemos o Chaves 2, Sporting 3 e Benfica 3, Boa Vista 1. Lembrando que o Sporting chegou a fazer 3-0
no Chaves, né, amigo? Pois é, mas na verdade o último gol do Chaves foi no finalzinho. O Sporting ganhou com uma certa facilidade, inclusive o Schermiti, lá o menino, sofreu um pênalti, bateu e perdeu. Mas ele é bom, viu? Esse garoto bom é bom. de bola esse menino. O menino tem futuro. Olha, se eu fosse o técnico do Sporting, eu aproveitaria ele com muita inteligência, porque é um jogador muito interessante, jovem, rápido, alto, cabeceia bem. Olha, muitas qualidades para esse menino aí, viu? E o Boa Vista venceu lá e o Benfica venceu o Boa Vista, mas também o Boa Vista deu um trabalhinho aí pro Benfica, né, Camões? Deu sim, mas depois na Luz é difícil. Na Luz esse ano é difícil. Outros anos depois, mas esse ano está complicado. Não, e eu vou te falar uma coisa, hein? Esse Gonçalo, o Gonçalo é muito bom, ele é um artilheiro, bobeou, ele guarda, né? Então, o jogador de qualidade faz a diferença. Um jogo que estava bem complicado, ele fez um segundo gol com muito oportunismo, né? E o João Mário também perdeu um pênalti. E na 22ª jornada, começou na sexta-feira, né, Camões? Como é que foi? Exatamente, começou a jornada 22, ela começou na sexta-feira, com o Famalicão vencendo o Portimonense por 1-0. Já no sábado, nós tivemos... Não, foi o Portimonense que venceu, né? Foi, o Portimonense venceu fora. Isso. Não, mas Portimonense 1, Famalicão 0. Famalicão 1, Portimonense 0. Tá no... Não. Opa. O Portimonense perdeu fora. Não, é verdade. Quem venceu foi o Famalicão. Foi. Então tá Famalicão bom. 1, Portimonense 0. Aliás, Tá, e no sábado... O Famalicão que vem subindo bastante na tabela. Já no sábado o Portimonense caindo, né? Isso. Já no sábado nós tivemos Arouca 2, Casa Pia 0. Marítimo venceu Santa Clara por 3-1. O Santa Clara começando vencendo, mas quando não se segurou e depois o Marítimo acabou virando o jogo. E no outro jogo nós tivemos de novo Vizela 0, Benfica 2. Pois aliás, 2 gols do João Mário, esse traidor do esporte, que saiu do esporte, que é a revelia, e aí fez um esquema lá com a antiga equipe dele, que, na verdade, eu duvido que ela tenha dado passe livre para ele, foi um acordo, aqueles acordos que nós sabemos debaixo dos panos, onde o dinheiro não aparece, e aí ele ficou livre para ir para o Benfica. Pois é, e ele está se dando bem, está fazendo muito gol lá no Benfica, né, Emílio? Vice-artilheiro. E hoje teremos o quê, Camões? Rio Ave, Chaves, Paços de Ferreira, Boa Vista, Porto Gil Vicente, na segunda-feira. Sporting Estoril e o Clássico do Norte, Guimarães Braga. O Benfica na Liga nos campeonatos europeus está jogando o quê, Emílio? O Benfica está na Liga dos Campeões. E jogou com quem? Bruges. Com o Bruges. O Bruges, eliminou o Bruges. 2 vitórias. Está indo muito bem o Benfica. Não, por enquanto não. Só fez, foi só na ida. Foi 2-0 no jogo de ida. 2-0 e agora joga, acho que se não me falha a memória, dia 9 de março. Tá. Dia 9 de Então, março ele joga na Luz. Mas como você falou, o Benfica já eliminou o Bruges. O Benfica está bem, só se der uma zebrona, mas os times portugueses bem aí nas taças europeias, vamos ver se todos fazem uma boa campanha aí, né? Bom, olha, o Benfica acertou o time com esse tal de Schmidt. Eu não botava fé nele, realmente. Sim. O cara é muito bom. Realmente o time do Benfica está jogando muito bem e tem uma diferença importante, né? Que é o Gonçalo Ramos, que é um belíssimo jogador, faz gol à vontade e isso ajuda demais a equipe, né? E o goleiro é bom, né? Caso do Sport que não tem um goleiro bom, né? E o Benfica não está sentindo a saída do Enzo, não. Mesmo porque o Benfica tem
tem ali o David Neres, que para mim é o melhor jogador do Benfica. Exatamente, o David Neres tem jogado muito bem também. Bom, já falamos dos jogos de hoje, não? Já. Rio Ave, Chaves, então, tudo bem. Classificação, Camões. Sim, classificação, o Benfica com menos um jogo, claro, 59 pontos, Porto 51, Braga 49, Sporting 41, Guimarães em quinto 34, sexto Arouca 33, sétimo Casa Pia 32, oitavo Famalicão 27, depois nós temos ali com 26 pontos Portimonense, Boa Vista, Vizela e Chaves, depois Rio Ave 24, depois está uma briga danada. A partir do 14º é uma briga danada. Gil Vicente 23, Estoril 22, Marítimo 16, Santa Clara 15 e Passo do Ferreira que vem reagindo com 12. Pois é, olha, acho que a briga aí, né? Eu particularmente acho que já era o Benfica campeão. A briga vai ficar aí pela segunda, terceira e quarta vagas, né? Porque temos Porto com 51, Braga com 49 e o Sporting com 41, já está ficando meio distante, né? Tá ficando lá embaixo, eu acho que a briga vai ser Passo de Ferreira, Marítimo e Santa Clara. Pois é, 2 caem, né? Olha, cuidado com... E o terceiro disputa o play-off. O Estoril e o Gil Vicente vem caindo, viu? Ao passo que o Passo de Ferreira vem reagindo. Cuidado, o Passo de Ferreira só que o Estoril trocou de técnico, tem novo técnico a partir da próxima rodada. Quem é? É o Ricardo Souza, que entrou no lugar do Nelson Veríssimo, como nós cantamos. O Estoril, tá certo. Bom, vamos acompanhar, o Camões fica atento aí com os detalhes do futebol português. Mais alguma coisa aí, Emílio Camões? Da minha parte, nada, só espero que aconteça um milagre no Canindé hoje. Só lembrando, Nelson, que a segunda volta, na verdade, o Benfica joga no dia 7/3 e o Porto dia 14/3. Pois é, o retorno aí é demorado, né? Mas vamos acompanhar, tem muito jogo ainda pela frente e os portugueses estão indo bem aí, né? Até agora, infelizmente, só o Braga caiu fora. Nós agora temos que torcer contra as equipes holandesas e francesas, mas principalmente holandesas, porque no ranking de seleções e que vai dar vagas para daqui duas temporadas nas taças europeias, a Holanda está na frente de Portugal. Então a torcida agora é contra as equipes holandesas. O PSV acho que foi eliminado nessa rodada, né? Mas vamos ver. PSV. Vamos só acompanhar. lembrando, mas provavelmente vai dar certo, sabe por quê, Nelson Emílio? Porque eu acho que na próxima jornada, tanto na Liga Europa quanto na Liga dos Campeões, eu acho que o Feyenoord e o Ajax voam. O Ajax também perdeu um jogo aí que ninguém esperava. Aí foi com o União Berlim, né? Foi com o União Berlim que eliminou o Ajax da Liga dos Campeões. Eles vão lá para a Liga da UEFA, né? Bom, vamos acompanhando e semana que vem tem mais futebol português. Um grande abraço, amigo. Um grande abraço, Camões. Tchau. Bom final de semana. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. É isso aí, vamos falar de Lusa. O Nelson teve um probleminha técnico aí, caiu. Daqui a pouquinho, se ele conseguir se conectar, a gente volta
com ele. Nós vamos tocando aqui o Navegar é Preciso. Hoje tem jogo da Lusa no Canindé, jogo decisivo, muito importante, contra o São Bento às 8h40. A Lusa que vem aí de resultados horripilantes, né? Vem a derrota aí de 4-0 no domingo passado para o Santos, uma vergonha. Parecia um time ridículo jogando em campo. E o desespero bate nas portas da Lusa. E hoje esse jogo importantíssimo contra o São Bento. Aliás, tudo decidido aí, os resultados aí da rodada de ontem, né? Da penúltima rodada, já mostram pra gente aí que a Portuguesa realmente tem boas expectativas, porque os outros estão ajudando, mas ela mesmo não se ajuda. E o Nelson já está de volta aqui. Eu estava falando aqui, Nelson, que a Portuguesa tem um jogo decisivo hoje. Os resultados de ontem na penúltima rodada colaboraram. E a Portuguesa no domingo passado deu aquele vexame lá na Vila Belmiro, né? Pois é. E a gente não tem muita expectativa aí em relação à Portuguesa. A Portuguesa que está em último lugar do campo na classificação geral, como a gente está vendo aqui na tela, com míseros 6 pontinhos de uma vitória e 3 empates. E a Portuguesa aqui desesperada, precisa ganhar hoje e de preferência ganhar com mais de um gol de diferença para poder empurrar o São Bento para baixo, né? E torcer também para a Ferroviária tropeçar aí contra o Palmeiras hoje aí no Allianz Parque, né? Exatamente. Mas o que você acha aí, Nelson? Tudo que a gente tem pedido aí, né? Pra Deus, está acontecendo. Os times que estão brigando com a Portuguesa pelo descenso, ou para não cair, né? Estão indo mal. Ontem a Inter levou de 5, né? Então o Guarani se livrou, mas deixou a Inter de Limeira numa situação dificílima, porque vai jogar o último jogo com a Ferroviária, ou seja, um dos dois cai, porque a Ferroviária dificilmente ganharia o jogo hoje contra o Palmeiras, até porque com a vitória do São Bernardo ontem contra o São Paulo, o Palmeiras fica na obrigação de ganhar para poder jogar em casa. Porque o São Bernardo está a 1 ponto do Palmeiras. Agora está na frente. Vamos ver até o fim do dia. A grande chance é do Palmeiras ganhar mesmo da Ferroviária, porque tem um time infinitamente melhor do que o da Ferroviária. Então, o Palmeiras deve ganhar e ganhar bem, ou seja, a Ferroviária deve permanecer com os seus 8 pontos, né? 8 pontos e passa a ser um seríssimo candidato ao rebaixamento. Só que eles têm o jogo com a Inter na última rodada, se eles ganham vão a 11, né? 11 derrubam a Inter de Limeira e dependendo do resultado do São Bento aí, ou do próprio Ituano, a Ferroviária se livra, né? Exatamente, só que a Inter também está brigando, né? Então vai ser uma briga de foice no escuro, Ferroviária e Inter de Limeira em Araraquara. Pensar que a Inter ganhou da Portuguesa no Canindé, que coisa ridícula. Brincadeira, né? Brincadeira. A Inter ganhou 3 jogos e tem isso de ruim também, sabe, Lourenço? A Portuguesa só tem uma vitória. Todos os outros times têm 2 ou 3 desses que estão brigando aí para não cair, né? Então, a Inter já tem 3 e o São Bento, o Ituano e a Ferroviária tem 2. Por isso que a Portuguesa precisa ganhar do São Bento para ficar com 2 vitórias, mesmo número de pontos do São Bento, do Ituano, né? E só que aí, se a Portuguesa ganhar só de um gol de diferença, ela não passa o São Bento. O São Bento ainda continua com o saldo de gols melhor do que a Portuguesa, mas a Portuguesa ficaria na frente do Ituano, que ontem tomou de 5, né? E jogou o saldo deles para -10. Não que a Portuguesa esteja muito melhor, que a Portuguesa tem -9, né? Mas já ajuda. E aí a Ferroviária perdendo do Palmeiras, a Portuguesa ganhando do São Bento já ultrapassa tanto a Ferroviária quanto o próprio Ituano. E vai para a última rodada. Vitórias, o Ituano tem 2 vitórias só, né? 2 vitórias. Bom, então a Portuguesa ficaria com 2 vitórias, a Ferroviária com 2 vitórias, o Ituano com 2 vitórias. Só que a Portuguesa teria um saldo de gols melhor
do que o Ituano, então ficaria na frente do Ituano. E a Ferroviária, perdendo do Palmeiras, manteria os seus 8 pontinhos, e aí a Portuguesa sairia temporariamente da zona de rebaixamento. Só que, convenhamos, que o último jogo da Portuguesa contra o Mirassol, apesar que o Mirassol não tem mais chance de classificação, está jogando despreocupado. Ele não consegue mais classificar, mas também não rebaixa mais. Então a tendência é de que o Mirassol vá jogar contra a Portuguesa despreocupado, mas sabe como é, né? A Portuguesa é sempre portuguesa, a gente fica com o pé atrás, né? Não, e não é, viu, Lourenço? Eu vi o jogo do Mirassol contra o Corinthians, e o Mirassol tem um time ajeitadinho, viu? Deu um trabalho para o Corinthians, o jogo foi 3-0, um placar enganoso, porque o Mirassol deu muito trabalho para o Corinthians e para o goleiro do Corinthians lá, o Cássio, entendeu? Então, eu vi o time assim bem arrumadinho, é um time de empresários, né, vamos dizer aqui. A esperança é que nem o Mirassol vai jogar amanhã com o Santo André para cumprir tabela. Na verdade, ele ainda está um pouquinho ameaçado, mas muito difícil, né? Está com 12 pontos, é muito difícil. Quer dizer, um empatinho ali já livra o Mirassol do rebaixamento matematicamente, mas o Mirassol não vai cair. Mas acontece que, já estando fora, como é time de empresário, pode ser que o Mirassol já comece a dispensar jogador, começa já a pensar no próximo campeonato. Então, vai jogar com a Portuguesa mais ainda para cumprir tabela, lembrando que estamos no verão, Mirassol é uma cidade extremamente quente e é uma dificuldade. O calor é para os dois, é verdade, mas eles estão mais acostumados, né, com o calor lá da cidade deles. Então, é um jogo difícil, mas tudo precisa passar hoje pelo São Bento. Senão não adianta nada a gente ficar discutindo Mirassol aqui. Lembrando que se a Portuguesa empatar, já praticamente caiu. Essa que é a verdade. Praticamente caiu. Se perder, então, matematicamente caiu. Então, o São Bento tem um jogo super importante, porque eles vão jogar a sobrevivência na Série A1, eles vão jogar a classificação para a próxima etapa do campeonato, né, Lourenço? Por incrível que pareça, porque na chave deles está Ituano e Ferroviária. O Corinthians está em primeiro, mas aí tem a Ferroviária, o Ituano e o São Bento, os três brigando para não cair, né? Hoje o São Bento estaria classificado. Olha só, com 9 pontos, o São Bento é o segundo colocado. Então, o jogo deles é o jogo da vida, que além do que, acho que eles classificariam para a Série D também. Isso. Então, mas o que acontece? Eu vi o São Bento com o São Paulo também, time fraco do São Bento, time fraco. É basicamente o time da A2 piorado. O São Bento começou o campeonato muito bem, com 2 vitórias e tal, mas depois foi caindo, e está numa situação dificílima, né? Como a gente tem vários outros times ruins, né? Até lembro o Emílio falou, precisa ver quem é o menos pior. Parece que os times estão querendo, não, deixa que eu caio. Não, caio eu. Sabe? Parece isso, porque é impressionante. A Inter de Limeira me leva de 5 ontem do Guarani. O Guarani, que é um time fraco, se livrou do rebaixamento ontem. Meteu 5 na Inter de Limeira, deu muita sorte também, diga-se de passagem. Eu vi os melhores lances. Anularam um gol da Inter de Limeira quando estava 1-0. E o jogo foi em Sorocaba, né, Nelson? O jogo foi em Sorocaba porque abriu um buraco no campo da Inter de Limeira com as chuvas. Abriu um buraco que parecia o buraco negro do espaço. Um buraco enorme que fazia um funil assim de água, uma coisa impressionante. É zica mesmo. Então, acho que o Inter de Limeira é um seríssimo candidato, como é o Ituano, como é a Ferroviária e como é a Portuguesa, infelizmente. Hoje, então, matematicamente falando, a Portuguesa, acho que 95,7% de chance de ser rebaixada. Né? Então... esses números de matemáticos e estatísticos, sabe? Pelo amor de Deus, né? Eu acho o seguinte, futebol é lá dentro de campo, a Portuguesa está, eu acho que está numa situação muito melhor
do que a do São Bento, do que a do Ituano e do que a da Ferroviária, eu acho. Tá? Eu acho que só a Inter de Limeira assim, está com 10 pontos tá, e vai jogar contra a Ferroviária, ou seja, vai ser tipo, vamos resolver aqui. Agora, a situação da Portuguesa é fácil? É lógico que não. Um time que fez 10 jogos, ganhou 1, é complicado. Então, eu não sei se você arrisca aí a escalação da Portuguesa. Ai, Nelson, acho que mas nem basicamente deve ser o Tomazella, Pará, o Robson e o Bruno Leonardo e o Fabiano. O Madison, o Tauan, o Mazagal está suspenso, o Tauan, e aí eu não sei se ele entra com o Daniel Costa, ou se entra com aquele... Hoje não adianta pegar o empate, né, Nelson? É muito pouco. Não. E na frente vai o Gustavo... Ramos, João Vitor e Paraíso, é isso? Não sei se o Paraíso vai jogar, hein? Não sei. Vai jogar quem? O Richard. Bota o Bruno Leonardo, bota o Bruno Leonardo de centroavante, é o cara que mais fez gol aí da Portuguesa, não foi? Fez 2, né? Agora, ele e o Paraíso fizeram 2, tem que jogar os 2 lá na frente, então, pô. O que eu percebo, Lourenço, que tem 2 grupos na Portuguesa. É o grupo dos caras que foram campeões da A2 e o grupo dos caras que chegaram. Eu não sei se os caras que chegaram estão ganhando mais do que os outros. Eu não sei o que está acontecendo, mas grupo rachado, Lourenço, não vai para lugar nenhum. Tá? E aí entra o dedo do técnico, que tem que chamar os caras assim, ó, na chincha, e falar, vamos parar de palhaçada? Vamos respeitar esse símbolo da Portuguesa, vamos respeitar a tradição, vamos respeitar o torcedor que está ajudando pra caramba. Aliás, essa semana eu fiz um levantamento, eu recebi um levantamento, que a Portuguesa é o 4º clube que mais arrecadou no campeonato, mais até do que o Santos. Arrecadou Lembrando em que sentido? Lembrando que o Santos vai jogar hoje com o Corinthians, então a arrecadação deles vai aumentar bastante. Mas a arrecadação do quê? De bilheteria? De bilheteria. Tá de A brincadeira. Portuguesa é o 4º colocado. Só se está considerando o acima. jogo contra o Corinthians lá em Brasília, lá, Exatamente. né? Porque Mas é o o seguinte, público da Portuguesa pequeno, né? Mas a Portuguesa é o 4º clube do campeonato. E eu vou te falar uma coisa, hein? Bem à frente desses times do interior aí. O número da Portuguesa era 2.400.000, o do Santos era 700.000. Então, a Portuguesa tem apelo, é o clube. Lembrando que o ingresso da Portuguesa é um dos mais caros que tem, né? Sim. E a Portuguesa, com essa campanha pífia que está fazendo, hein? Além do que, a Portuguesa é o 4º clube nas redes sociais do Campeonato Paulista. Então é o seguinte, tem que começar... Isso não adianta nada, Nelson. Não adianta, mas falando de negócio, sabe, Lourenço? É uma questão de sentar lá com o cara da federação, presidente da federação, e falar, meus números estão aqui. Eu não posso cair, velho. É o que se espera que o presidente esteja fazendo, porque já que ele sumiu das mídias, ele deu uma de Gasparzinho, né? Porque ele desapareceu das mídias. Ele que gosta bastante de falar, né? De aparecer. Faz umas 3 semanas que eu não escuto ele falando nada. A última vez que eu vi ele falando foi no jogo, acho que com Água Santa, um pouco antes lá do desespero que o Toninho Cecílio falou um monte de pá de bobagem também. E o presidente tinha ido lá no Morumbi bater foto com o Rogério Ceni, depois sumiu. Não se fala mais, todo mundo querendo saber dele, o posicionamento, do que tá dando de errado. Eu não sei se ele tá esperando terminar o campeonato para não tumultuar. Eu acho que tumultuar o quê, né? Mais tumultuado do que já tá esse time é impossível. O Kleina, meu Deus do céu, o pessoal me falando que o Kleina tem culpa. Eu acho que o menos culpado de tudo aí é o Kleina, que chegou aí faz 4 jogos, pegou esse elenco ridículo que foi montado pela diretoria. Essa que é a grande verdade. É um elenco ridículo. A Portuguesa aí
por mais que esteja falando, tem dificuldades financeiras, não sei o quê, já ouço nos bastidores que a folha de pagamento da Portuguesa não é de 1 milhão, que nem se andou falando aí, que a Portuguesa vai jogar lá com o Corinthians, vai pegar 1 milhão, consegue pagar um mês da sua folha de pagamento. Já ouvi dizer que é metade disso, ou seja, estão mentindo aí para a torcida, falando que a gente montou, não deu certo, e não é bem assim. 1 milhão, é bom que se diga, é a folha do clube inteiro. O clube inteiro, não é folha de pagamento do futebol. Mas não pode misturar o clube, Nelson, porque sim. A Portuguesa já tem dividido CNPJs. O futebol é um CNPJ e o clube é outro. A arrecadação do futebol não pode misturar com o clube. Foi o que o presidente tinha dito, você entendeu? Sim. Até por causa da SAF. Então não pode vir dizer, é 1 milhão tudo. Desculpe. A Portuguesa tem que arrecadar com show, que nem lá onde eram as piscinas, faz um show lá, arrecada e paga os funcionários do clube. Agora, o futebol que arrecada tem que ir pro futebol, pô. Mas em momento nenhum ele falou que 1 milhão era o orçamento do futebol, é do clube. Então, tem um pessoal que está torcendo muito contra, que fica aí com narrativas. Já tem gente falando já, é incrível. Tem gente falando já, não, se ele se livrar da Série A2, o menos responsável por isso é o Castanheira, ele não tem nada a ver com isso, porque ele só está fazendo bobagem, não sei o quê. O fato é o seguinte, ele tem que mexer os pauzinhos, tem que entender o que está acontecendo, o diretor de futebol, Beto Cordeiro, tem que entender o que está acontecendo no elenco. Eu, particularmente, eu acho isso. Tem uma divisão entre os jogadores, nem se conversam. Aliás, o Paraíso é vice-presidente de futebol, né? Sim. Eu fiquei sabendo no jogo contra o Santos, que acho que nem o departamento de comunicações da Portuguesa não divulga essa informação. Desde que o Dunga tinha saído, a ideia era que o Castanheira tinha ficado com tudo, né? Com o futebol. Mas o Beto Cordeiro assumiu, aí depois fiquei sabendo que quem mandou o Toninho Cecílio embora foi o Beto Cordeiro, né? Porque pelo presidente, o presidente não queria que mandasse esse negócio de o presidente tomar conta de tudo, isso é coisa da geração do Alexandre de Barros. Até porque, estatutariamente, ele é obrigado a ter um diretor de futebol, um vice-presidente de futebol. Então, o que acontece? Tem sido tomado medidas, até acho que um pouco tardias, né? Como a dispensa desse Vitor Ramos, que foi responsável por 80% dos gols que a Portuguesa tomou, e a dispensa do Toninho Cecílio, que só estava lá para ganhar dinheiro. Uns falavam 20, outros 40, outros 60. Eu não sei quanto que ele ganhava, mas é um dinheiro jogado fora. Porque ele, por exemplo, é o responsável por trazer o Kleina, que eu acho muito fraco. Está aí há 4 jogos, você não vê nada de novo na Portuguesa, você não vê nada. Você não vê uma jogada ensaiada. Mas você não vê, ver, Nelson. Você vai ver o que com esses caras, Nelson? A única jogada que a Portuguesa tem é o Daniel Costa batendo escanteio. E a Portuguesa, mas a Portuguesa não tem período nem para treinar, Nelson. Essa semana, o pessoal falou, semana cheia. Pô, semana cheia, perdeu de 4 do Santos. Segunda-feira, folga pra rapaziada. Folga pra rapaziada? Vai pro inferno. Se esses caras tinham que voltar de Santos a pé, para ver se prepara o físico melhora, porque é brincadeira. Foi vergonhoso, hein? É um vexame, bicho. A Portuguesa no segundo tempo sempre morre, mas contra o Santos... Morreu no primeiro. Eu tinha te falado no domingo passado que quando a Portuguesa terminou o jogo contra a Ferroviária 1-1, os jogadores saíram de cabeça baixa e entregaram os pontos. E foi assim que eles entraram contra o Santos, já derrotados. O Lourenço, uma vergonha. Mas aí que está o negócio. A questão você tocou muito bem, que é a questão do preparo físico. Está muito ruim o preparo físico da Portuguesa. O Bruno Leonardo perdeu uma dividida no primeiro minuto de jogo ridícula com um jogador que é metade do tamanho dele. Ele perdeu a bola na saída de jogo. E a Portuguesa tomou o gol. O Marzagão tem que riscar da vida dele esse jogo com o Santos. Ele conseguiu entregar uma bola para o jogador do Santos fazer o segundo gol, deu uma cotovelada
que tinha que ser preso. O Mazagal, Tirou, ridículo. o cara do Santos foi substituído, não teve mais Não, ele punição. quebrou o nariz do cara e a face. No dia seguinte, o cara foi fazer cirurgia. A troco de quê? Sabe? Aliás, ele vai pegar um gancho homérico aí, né? Vai. Então, o Mazagal, que é um jogador que é muito interessante, já não vai jogar hoje, e além do que, deixou a Portuguesa numa situação dificílima. O Santos poderia ter enfiado um 7 na Portuguesa, porque a cada 10 minutos estava saindo um gol. Ridículo. E o seu Kleina, você não vê nada. Eu ando vendo jogos aí, eu vejo jogadas ensaiadas, porque hoje em dia o que tem de jogo que é decidido com bola parada é um negócio impressionante. Então, você vê os escanteios bem elaborados, o pessoal armando e não sei o quê. Na Portuguesa você não vê nada. Nada. Você não Aliás, vê eu não nada. eu não entendi no domingo a entrada do Fabiano, que vinha de contusão, totalmente fora de ritmo. Você percebia nitidamente, sem preparo físico. A rapaziada do Santos, a molecada do Santos deitou e rolou em cima dele. E eu não entendi por que o rapaz que jogou contra a Ferroviária, ele que inclusive era o cara que estava batendo os escanteios, fazendo os cruzamentos, né? E ele realmente não jogou. Voltou o Fabiano, que só tinha jogado no primeiro jogo contra o Botafogo, meio tempo, se machucou, e o pessoal falou, não, ele deve ser um Roberto Carlos da vida, porque do jeito que falavam dele, falou, pô, esse cara faz uma falta do caramba. Eu não vejo nada, não vi nada. Ele ficou machucado. Ele não fez, ele jogou 30 minutos, Nelson. Mas nesses 30 minutos... Nelson, não deu para ver nada, Nelson. Não, nesses 30 minutos, porque o primeiro jogo você começa a observar. Ele estava sendo assim, um dos melhores dessas contratações da Portuguesa. E é o que você falou, ele está fora de forma, é difícil. Agora, vamos ver hoje o que vai acontecer. A Portuguesa tem que ganhar de toda maneira, senão o bicho vai pegar... Mas a gente espera que a Portuguesa faça o seu papel e que o Beto e o Castanheira tenham tido uma conversinha, né, de fundo de quintal ali para botar as coisas em ordem. Né? Mas é isso aí, vamos torcer, convocando toda a torcida Portuguesa hoje às 8h30, né, Lourenço? 8h40 o jogo. 8h40. Vai passar na TNT Sport lá, vai passar o jogo do Palmeiras, secar a Ferroviária lá, e depois tem o jogo da Portuguesa também. Quem puder ir lá no Canindé, vá lá, apoia, e se não ganhar... se não ganhar, caiu. Ai. Eu não queria estar na pele desse pessoal, não. Mas tudo bem. Bom, aniversários da semana, quem estiver fazendo aniversário, sinta-se homenageado aqui no Navegar é Preciso. Um grande abraço para todos vocês aí que estiverem fazendo aniversário. Felicidades, muita saúde para todos vocês. E vamos chegando aqui ao final do Navegar é Preciso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que se conectou com a gente. Deixa eu pegar aqui o Alberto Miranda, Angela Gonçalves, o Arthur Cabreiro, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o José Reis, o Norberto Rocha, o Paulo Marques, a Sônia Tacitano, a Vitalina Costa, mandar um beijo aqui para minha esposa Grace, a Dona Fátima, Mariane, a Tia Helena, a Tia Marina, a Simone, o Adilson, Miguel, o Thiago, Dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lino, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, o Fernando e o Neto, o Orlando, a Rosa, a Esther Sangário, o Leonardo, a Simone, o Felipe, Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a Dona Maria, o Cristian, a Raquel e a Lisa, sempre ligados no Navegar é Preciso. Encerra daí, Nelson. É isso aí, vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar, Lourenço, Emílio e eu, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são espontâneas, independentes e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas no facebook.com/Grupo Luzanetti. Você pode ver este e outros programas também no YouTube e também no como é que é o outro lá? No Spotify, né? Spotify. Isso aí. Um grande abraço a todos e tchau! Tchau! Luzanetti.
Lusanete.